A partir de agora, valendo mais um episódio do nosso canal do YouTube, Tarciso Manso Convida. Com muita alegria, estamos recebendo nesta sexta-feira, dia 17, quando começa a valer o nosso episódio. Ele é lançado ao ar, coincidentemente, nesse mesmo horário, está acontecendo a posse dessas duas senhoras que estão ao meu lado. Primeira delas, a prefeita que a partir de sexta-feira 17, portanto a partir de hoje, assume o comando da prefeitura de Sales Oliveira e ao lado dela, a sua vice Natália Martins, que naturalmente fizeram toda uma campanha e apenas para contextualizar essa situação, Sales Oliveira teve que ser submetida a uma eleição suplementar. Na verdade, foi anulada a eleição municipal do ano passado pelo Tribunal Superior Eleitoral e, portanto, foi marcada uma data, realizou-se uma nova eleição e elas passarão a comandar a cidade a partir dessa sexta-feira. Uma alegria muito grande em recebê-la aqui conosco, prefeita. Alegria minha, Tarciso, muito obrigada pela recepção, pelo carinho, é um prazer estar aqui. Agora, deixa eu cumprimentar também a minha vice-prefeita. Seja bem-vinda, Natália. Obrigado, Tarciso, obrigado pelo convite, estar aqui conversando um pouco sobre o nosso futuro. Um detalhe interessante, né? Fazendo história também no sentido duplo, né? A primeira vez que a nossa querida Sales Oliveira, vizinha aqui da nossa querida Orlândia, tem uma prefeita, uma mulher. E se não bastasse isso, veio uma mulher e uma vice também. Isso eu acho que tem um caráter assim simbólico significativo, né, Mônica? De fato, eu vejo assim como incrível, né? Essa abertura para a mulher na política, essa aceitação da nossa sociedade, da mulher na política, como uma protagonista que também pode ajudar a nossa população também neste campo. Isso, de fato, assim, é um avanço muito grande para a nossa sociedade como um todo, né? Essa abertura para a mulher, para que a mulher possa participar de todos os campos que ela tiver vontade, que ela quiser desenvolver, que ela quiser agregar. Para as mulheres, sem dúvida, um passo importante também, né, Natália? Com certeza. Eu já venho defendendo isso há um tempo já, né? Desde a minha primeira eleição, que nós fizemos história já desde lá, porque até então Sales já teve mulheres no Legislativo, mas apenas uma. E no primeiro mandato nosso, a gente conseguiu 3 mulheres. Infelizmente, eu voltei sozinha, mas já fizemos aí história em trazer mais mulheres na política. Aliás, parece que o momento estava se ajustando para chegar, né? Porque nós tivemos como candidata nas eleições de outubro do ano passado, né? Ela que acabou não vencendo, a Cláudia Paganini, né? Isso. Ela não participou dessa eleição, mas foi candidata e, portanto, já demonstrou a sua presença. E você, particularmente, acabou sendo presidente quando a Cláudia deixou a presidência da Câmara, né? Isso, a Cláudia foi a primeira mulher presidente da Câmara e depois dela eu dei sequência e a segunda mulher. Vocês podem perceber que não tinha como escapar, né, pessoal? O destino estava traçado, primeiro no Legislativo e agora no Poder Executivo. Antes da gente falar desse desafio que vocês estão cumprindo a partir dessa sexta-feira, é natural que a gente saiba primeiro a sua origem. Você é salense, né, prefeita? Sim, nascida e criada em Sales Oliveira. Tá, os pais também são de lá ou chegaram a Sales Oliveira? O meu pai, sim, nascido na Santa Rosa. Agora, minha mãe é de Nuporanga, tudo aqui na redondeza, né, na nossa região. E o seu pai exercia que atividade quando você era criança? Meu pai já há 43 anos trabalhando no ramo da palha do milho, que é o que move a economia de Sales Oliveira hoje, né? Então eu já nasci já com ele trabalhando nesse ramo e ele permanece até hoje nesse ramo, que é o ramo da palha. Continua nativa? Sim, continua nativa. Seu pai e a mãe vivos? Sim, vivos, 2 vivos, tem a empresinha deles lá e trabalham nesse ramo até hoje. Quantos irmãos? Eu tenho mais uma irmã, a Bruna. Uma irmã. Nenhum homem na família? Não, como nenhum filho. homem na família. Não, eu tenho só meu afilhadinho, né? Que minha irmã me presenteou aí com esse sobrinho, esse afilhado, que é o menininho nosso lá. Que as outras são todas meninas também. As minhas 2 e minha irmã tem mais uma menina além do meu afilhado. Eu estou vendo aqui no caso, né? A prefeita, ela tem 2 filhas, a Luísa e a Helena. Tem uma até que está dando uma de cinegrafista. Qual delas que é? Essa é a Luísa, minha mais velha. A mais velha. Então tá bom. E o seu marido, né, casado com o Márcio Antônio da Cruz. Isso. Ele tem que atividade lá em Sales, o Márcio? O Márcio, agora em novembro, ele completa 25 anos trabalhando na empresa Morlan, aqui em Orlândia. Na Morlan, olha isso, mas também completa agora 5 anos como corretor de imóveis também.
Exerce as duas atividades. Exerce as duas atividades. O horário da Morlan é bastante flexível, né? Porque ele roda os turnos, então ele consegue conciliar aí com o corretor de imóveis também. Agora, prefeita, eu estava vendo aqui que você se formou em Direito há 15 anos, né? Naturalmente, como todo bom salense, você estudou na Getúlio Lima. Sim, sou filha da Capitão Getúlio Lima. Todos passaram por lá. Eu Dos acredito. nossos entrevistados não escapou ninguém, até os mais idosos. Eu acredito que da minha idade para Padre mais... Luizinho também esteve recentemente, passou por lá e outros também. E é uma escola tradicional na cidade, né? Sim, é uma escola, faz parte da minha vida, né? Fez parte aí da minha história e que a gente, inclusive, agora, nessa nova missão que nos foi reservada, que a gente precisa de ter um olhar, embora ela seja estadual, mas que o município possa colaborar ali também, porque ela é municipal, os nossos alunos são municipais, né? Agora, quantas escolas municipais você tem, além da Capitão Getúlio, tem alguma outra que seja municipal? Municipal a gente tem hoje Educação ali... infantil, Sim, alguma tem coisa, a CEMEI, creche? isso, a CEMEI que é a creche, a EMEI e a Coutinho, são municipais. Agora, a opção sua pelo direito, por ser advogada, quando é que nasceu? Começou, eu tinha em torno de uns 15 anos, eu amava terno. A calça e o terno me encantava a vestimenta. E aí depois, ao ver, né, a forma da profissão, aqueles debates da televisão, né, que a gente sabe que hoje, na realidade, não é muito aquilo é mais cinematográfico. Mas aquilo me encantava muito. O fato de debater ideias, de contrapor, aquilo lá me encantava. Isso chama-se ter política no sangue, né? Misturava o direito com a política também. É natural o meu pensamento ou não? Sim, com certeza. Sim, os dois transitam muito, né? Na forma de ser, os dois transitam. E você estudou em qual escola? Eu estudei na Universidade Paulista, na Unip, em Ribeirão Preto. Em Ribeirão Preto, Isso. tá. E aí, depois de formada, eu estou vendo aqui que você hoje é especialista no segmento do direito trabalhista e previdenciário. Né? Atua nesse segmento, embora é claro que a gente sabe que os advogados, de uma certa forma, exceto aqueles que optam por ter uma carreira pública através de concurso, né? De uma forma geral, tem que ser meio clínico geral também, né, Mônica? O exercício do próprio direito, né? A parte boa da advocacia é isso, né? Ela te abre essas portas para que você possa advogar diversas áreas, digamos assim, a grosso modo, ao mesmo tempo. Mas eu fui, de fato, me especializar nessas duas áreas, porque eu vejo elas muito complexas, e são áreas que têm a demanda, né, na região aqui que a gente mora, mas hoje elas dividem com execução, que eu nunca fiz um curso de especialização em execução, mas fiz vários cursos de aprimoramento, expert em execução, porque eu tenho hoje uma carteira de 50% em execução em 15 estados diferentes. E o restante hoje está dentro de trabalhista e previdenciário. Hoje o previdenciário cresceu um pouco mais, né, a procura aí das aposentadorias, dos benefícios, a população está envelhecendo, está adoecendo, então tem aumentado essa procura aí. Né? Agora eu vou dar esse stand-by na profissão, Sim, né? É verdade. Mas... Agora, eu estou vendo também no teu currículo, você teve uma participação na comissão dos direitos da pessoa com deficiência no triênio 2029 a 2025, é isso? É 25 agora, na verdade. Ao contrário, eu saí da vice-presidente da OAB. Perfeito. E agora eu estou na comissão da pessoa com deficiência, de coordenadora da comissão da pessoa com deficiência. Estou coordenando a comissão de marketing também, e tem mais algumas outras comissões que eu estou como membro. Mas agora eu me afasto de todas elas, né, por conta da prefeitura. É isso que eu ia dizer. Apenas um detalhe, a subseção da OAB congrega Orlândia, Nuporanga e Sales, né? Então ela foi vice-presidente durante o mandato da doutora Rosimeire. Quer dizer, eles faziam essa dobradinha também. E, naturalmente, para quem não sabe, quem exerce o direito, né? Quando ele está envolvido em política, ocupando o cargo de prefeito, vice-prefeito, que é expectativa, mas mesmo assim tem que se abandonar, ou ser da mesa diretora de uma Câmara, tem que se afastar. Então você vai ter que subestabelecer todas as suas carteiras de clientes para uma outra companheira ou companheiro que trabalha contigo, é isso? Tem uma advogada, um advogado que trabalha com você? Isso, a doutora Aline está me ajudando lá atualmente, mas a doutora Eridiana também já vai assumir essa carteira aí nesse período de afastamento, a quem eu agradeço muito, né, pela confiança em mim, no trabalho que eu venho realizando para dar continuidade, né, e cuidar dos clientes que confiaram em mim, porque de certa forma são tantos advogados, aqueles que lá comigo estão, confiaram em mim para, né, entregar as vidas deles ali, o processo, a causa, e hoje a Eridiana está assumindo para mim aí essa carteira,
Eu sou muito grata por ela, né, tirar esse tempo da vida dela para me ajudar neste outro sonho aí, que é ser prefeita e cuidar de Sales Oliveira de uma forma diferente. Agora vamos falar de você, Natália. Professora no segmento de História, né? Você cursou a faculdade de História em que faculdade aqui da região? Fiz na Unifran, em Franca. Fiz História, depois Pedagogia também. Então, essa pegada sua tem tudo a ver com o segmento da educação. Sim. Eu trabalho, né, no setor de educação da Prefeitura de Sales mesmo já há mais de 12 anos. Trabalhei antes eu dava aula na Capitão. A Capitão foi a minha escola e também foi a única escola que eu trabalhei. E no começo, né, eu trabalhava também no departamento de educação. Na época a gente era prestador de serviços, aí depois eu concursei e estou na prefeitura desde então, desde 2014. Só para entender, você frequentou a sala de aula como professora, sim, é isso? Sim. Durante um período? 5 anos. Tá? 5 anos. E daí você voltou, mas continua militando na área como servidora da prefeitura? Isso, sempre na área de educação. Por um bom tempo no departamento de educação e agora até, né, a eleição na creche Otacílio, trabalhando lá com as crianças. Agora, no caso específico, os seus pais, fale para nós, sua origem também nascida em Sales? Eu sou nascida em Sales. A família da minha mãe é daqui de Orlândia. Qual família? Urbinati. Ah, dos Urbinati? Isso. Minha Tadeu, mãe etc e tal? O Tadeu é primo. Minha mãe é irmã do Lázaro Urbinati, irmã daqui do de Sales. Fiquei sabendo agora. Da Lena, da Isabel, que já faleceu. Entrevistei a nossa querida Lena. Sua tia, então. Minha tia. E a família do meu pai. Fantástico o trabalho que ela faz. Fizemos uma entrevista aqui no canal. Sim. Helena Urbinati. Isso. Uma referência para todos nós, né? Trabalhando FAC, né? Isso, exatamente. E a família do meu pai também. Metade é Sales, metade é Orlândia. Mas a minha avó, mãe do meu pai, 101 anos, mora aqui em Orlândia. Isso é uma bênção também. Isso, mas eu nasci, né, num sítio, eles moraram também na Santa Rosa, a Sales é basicamente, né, da Santa Rosa. Então... Qual família que era proprietária da fazenda? Ou na época? Ou quem comanda essa fazenda hoje? É muito distante de Sales, a fazenda Santa Rosa? É perto, é próximo, acho que 6 quilômetros, mas 6 quilômetros. Eu não sei. Meu pai sempre fala, mas eu não sei. Mas é as margens da rodovia para Batatais ou é por outro lado? É na 6.000, ali para onde vai para a fazenda Grama, do Jesus Piloto. É nesse segmento, mas assim, não sei de quem é. Eu sei que agora não tem muito mais o que era, né? Sim. Que era aquelas colônias, tudo, que eles falam que acabou bastante, mas... eu não sei quem que é o proprietário, não lembro. Agora, essa sua participação na educação, naturalmente, também te despertou essa sua pegada política, né? Sim, eu sempre trabalhei... Porque não existe setor que mais se debate e mais se discute no bom sentido que o setor da educação, né? Uhum. O magistério, eu sempre digo que é um dos segmentos, né, que atuam como servidor, mas informados. E, portanto, esse debate sempre foi marcante na sua vida e na sua trajetória, né? Isso. Eu trabalhei, durante o tempo que eu trabalhei no departamento de educação, a Andréa Balan era a diretora da educação e, assim, a gente tinha um trabalho muito bacana lá e isso envolvia, né? A gente estava sempre na prefeitura, inclusive com a Mônica. A Mônica auxiliou muito a gente lá como chefe de gabinete no Finalmente. E foi dali que surgiu, né, o convite. Na época, o doutor Edmar, prefeito, e a própria Andréia falou, você tem mais ainda, né? Você pode fazer mais pela cidade. Então, a gente tinha alguns vereadores que tinham bandeiras assim, e da educação eu via muito pouco, né? O pessoal... até militava e tudo mais, lutava pela causa, mas não específico. Aí foi despertando e foi quando eu disputei a primeira eleição. A primeira que eu disputei já ganhei, depois a próxima também, né, que é essa, no primeiro ano já saímos aí para candidatos a vice, no caso. E agora, com o início do mandato, com certeza você será muito cobrado também pelo segmento. Com certeza. Eleito pelo segmento, cobrado pelo segmento. Briguei muito pela causa, né, nesses 5 anos. Eu tenho certeza que agora... Eu espero não ter que ser muito cobrada, né? Sim. Porque o que a gente tem para fazer, né? A gente já está discutindo aí, né? No período de transição. Tem muita coisa para mudar, para melhorar. E nós temos ideias, né? E eu tenho certeza que vai dar muito certo. Agora, no teu caso, então, você foi reeleita vereadora. Quem que é a sua suplente ou o seu suplente que vai assumir?
O meu suplente é o André Brazão, ele é engenheiro civil da prefeitura também. Tá. E também do MDB, né? Porque Do natural, MDB, foi isso, eleito, não isso. tem coligação. Isso. E vocês veem que ambas são do núcleo do MDB e a participação delas foi no governo do Dr. Edmar, né? É isso? Chefe de gabinete, você foi com o Edmar, o prefeito de então. É isso? Sim, eu comecei lá, na verdade, com uma licitação. A então procuradora, ela ficou doente e Salles, naquela época, não tinha outro procurador. E eles tiveram que fazer um processo licitatório emergencial para contratar. Aí eu fui contratada na ocasião, aí depois eu fui para assessoria jurídica, tinha uma vaga, né, cargo em comissão na assessoria jurídica. Em 2020 eu fui para o gabinete. Surgiu a vaga no gabinete, e aí eu fui para o gabinete ali em 2020 para passar pelo sofrimento que foi a pandemia. Né? Ah, foi justamente na época Foi da pandemia. justamente na época da pandemia. É um belo desafio, né? Foi um belo desafio, né, Mônica? Foi difícil entender o propósito, porque até então eu nunca tinha trabalhado no setor público. E eu falei, nossa, por que logo agora, né? Logo agora, para pegar a pandemia, aquele caos que foi, fechando os lugares, né? Decreto fecha, decreto abre alguma coisa, fecha de novo. Foram momentos assim, muito tristes, né? Perdemos pessoas no caminho, não gosto nem de lembrar, foi muito. Apenas para a gente explicar direitinho para quem está nos vendo, né? De que naturalmente chefe de gabinete é uma espécie de secretário de governo, é o cara que recebe as demandas e o prefeito faz a política, ou a prefeita faz política. É assim que funciona, né? Vamos assim dizer. Ele faz o recebimento das demandas e, portanto, é uma pessoa que naturalmente tem que ter sensibilidade e ter paciência para ouvir também as pessoas, né? Porque as pessoas têm o direito de procurarem a prefeitura e apresentarem as demandas, né? Então, aquele estigma de dizer que você não tem experiência, você tem sim uma experiência no trato, pelo menos, com as pessoas. Você pode até não ter acompanhado a máquina no dia a dia, mas o atendimento às pessoas, eu acho que isso te ajudou muito até para viabilizar seu projeto de ser prefeita, né? Ah, sim, com certeza, sem sombra de dúvidas. Deu para compreender o que é, né? O quanto a máquina, vamos dizer assim, é engessada. Você compreendeu o que é um empenho, o que é uma liquidação, como funciona um processo licitatório. Tudo isso a gente teve condições de aprender ali, porque acompanhava os processos de licitação, por exemplo, da saúde, as outras verbas congelou, então a gente teve chance de acompanhar esse momento, que, por exemplo, esporte, lazer, cultura, aquelas verbas para reforma, né, por exemplo, da estação, na época ela congelou, não podia mais continuar aquela obra por hora. Então, tudo isso a gente teve chance de aprender em curto espaço de tempo, né, tudo muito intenso. Por exemplo, álcool gel na época, né? Álcool gel, máscara, luva, tudo muito caro, então os processos de licitação às vezes eles ficavam frustrados por conta que nem vinha ninguém concorrer porque não tinha o produto para fornecer. Então deu para aprender muito em curto espaço de tempo. A educação teve que se reinventar porque a gente não tinha... Assim, meios digitais, né? Que era uma dificuldade muito grande. E você vivenciou também esse momento trabalhando na educação. Isso, é isso, Natália? Nesse período aí, a gente estava à frente da educação e com a Mônica. Essa parceria nossa já vem, tanto é que o apelido da Mônica, a gente não chama ela de doutora de nada, é a nossa chefa, que na época do gabinete... né, doutora chefa. Doutora chefa, então... e durante todo o pós também, né... nós saímos da prefeitura, mas né, ganhamos o legislativo, né, eu e mais 2 companheiros do MDB, e a Mônica sempre esteve com a gente ali. Eu falo que na campanha eu falei o tempo todo que ela foi sempre o nosso cérebro, né? Cada passo que a gente dava juridicamente, todas as dúvidas, ela nunca deixou a gente desamparado, assim. Cada dúvida ela sempre nos orientava, então ela nunca foi candidata, nunca esteve à frente de nenhuma disputa, mas política ela sempre foi, sempre nos acompanhou, então aceitou esse convite, porque a gente já chamou ela várias vezes para ser candidata a vereadora, já chamamos para ser candidata a prefeita, ela até então falava que não, mas eu tinha certeza, né, eu não erro. Aí chegamos no gancho que eu queria, né? Na verdade, Salles tem uma história de lideranças, né? Que a gente lembra, né? Seu Zé Coutinho, João Bonadio. Aí veio naturalmente a família Graton, que teve uma participação intensa na vida política, e de repente alguma coisa mudou. Agora, o que me chamou muita atenção não foi o fato do afastamento do então prefeito Fábio. Na verdade, houve a eleição, ele teve uma vitória significativa de quase 70%, e daí um ano houve essa virada, né? E aquela pergunta que a gente faz: quando é que surgiu esse fato do afastamento? E pelo que eu posso perceber,
Natália, eu acredito que você tenha sido, na condição de vereadora, e eu imagino até ao lado da Cláudia também, que tinha sido candidata e que faz parte do grupo, vocês começaram a pensar no nome quando aquela decisão foi tomada e a eleição foi marcada. Me conta os bastidores, as duas podem contar, como é que foi esse momento em que vocês tiveram que, de repente, né, escolher um candidato depois de ter sofrido uma derrota significativa há pouco de 8 meses, né, que foi em agosto que aconteceu o fato. Explica direitinho para mim, que esses bastidores todo mundo quer saber. Começa por você, chefa. De fato, foi muito intenso. A gente, enquanto grupo, já era decidido que a gente apoiaria, né, a Cláudia, se ela tivesse interesse em ir novamente às urnas. Quer dizer que a Cláudia, em todo momento, teria preferência do grupo. Teria preferência no grupo, sem sombra de dúvidas. Ela e o Gilmar, que tinham concorrido à última eleição, a preferência era deles, caso eles quisessem. E por N fatores, por motivos da vida deles mesmos, eles optaram por não ir, né? A Cláudia hoje está aí no ramo, com a pizzaria dela aberta. Aliás, muito boa a pizzaria. Já fui umas 3, 4 vezes. Recomendo, viu? Excelente. E a pizzaria está em ascensão, está crescendo todo dia, né? Não estagnou. Então, ela está lá com essa missão agora e vir para a política nesse momento poderia talvez até parar e prejudicar lá. Tem funcionários hoje que dependem dela ali, dela firme, dela trabalhando. E ela decidiu, né, na liberdade dela, que não era o momento dela se lançar novamente candidata, que ela precisava, de fato, de cuidar da pizzaria, dos funcionários, que ela assumiu um compromisso, da população que hoje conta com ela para ter um momento de lazer também, de certa forma, ali. E a gente tem uma coligação com o Podemos não lançou, né, candidato, e aí foi que a Natália até se colocou à disposição, falou, olha, eu estou à disposição para ir de candidata, mas precisamos de mais um candidato. A preferência depois, né, era do Podemos, que eles pudessem indicar alguém. Optaram por não indicar ninguém. E aí é que até que eu brinco, né, que eu acredito que não sei se a política, mas talvez a política dentro de mim, mas eu acredito que a advogada se levantou primeiro. Porque eu falei para ela, aí ela falou assim, vão, chefa. Que é a forma que elas brincam, vão, chefa. Eu falei, não vou nisso não. Ela, vão, chefa. Eu falei, nossa, mas se não for ninguém? E aí a advogada, aí que vem o advogado que eu falo muito, porque o advogado é aquele que é combativo, que gosta de ver crescimento, evolução. E eu sei que é a oposição que move a situação e vice-versa. Então eu sou contrário a candidatos únicos. Existia essa possibilidade até? Porque se a gente não se lançasse, se alguém não quisesse, o grupo não lançasse ninguém, seriam candidatos únicos. E eu falo, olha, e quem tem a perder isso é a população. Porque temos a teoria do menor esforço, isso é do próprio cérebro. Então eu falei, então vamos. Eu falei, então eu vou. Eu vou porque, igual o pessoal fala, não era político. Eu falei, não, mas vamos para um debate de ideias, vamos para construir uma política que estrutura serviços públicos, da forma que eu aprendi nos bancos da faculdade. Vamos lá, porque aí a gente movimenta a cidade, a gente ativa na população essa vontade e essa responsabilidade de ser protagonista dessa história política. Às vezes as pessoas acho que acostumaram tanto com só o jeitinho, que tudo tem um jeitinho, e ela não vem conhecer como faz parte de fato a máquina, né? Ali o poder público, quais leis que regem, o que pode ser feito, o que não pode ser feito, até mesmo para agregar com ideias. Sim. Porque na hora que ele conhece a base, ele consegue agregar com ideias dentro da legalidade. Foi onde eu aceitei, falei, não, vamos para o debate. Aí era você e quantos outros vereadores? São 3 vereadores? Nós somos 3, né, MDB e os outros 2 não tinham interesse. Quais são os outros, Natália, só para lembrar? O vereador Luizinho também, que é do segundo mandato, o vereador Marco Aurélio Balugli, que chegou agora com a gente, e tem o Michel que é do Podemos. Tinha, né, as expectativas... Ou seja, desses nomes é que sairia naturalmente o vice, sim. né? As expectativas lá eram que o pessoal gostaria do Marco Aurélio, né? O Michel é muito conhecido lá e tal. As pessoas pediam, sabe? E queria que fosse, logicamente, um de nós vereadores. Só que os meninos falaram, não é o nosso momento. E conversando, né? Igual a Mônica já explicou, eu sei das dificuldades, né? Do desafio que está hoje a prefeitura em Sales, né? Não só, eu sei que não é só Sales, outras cidades, né? As cidades, né? Não só do estado, mas do país todo, mas especialmente Sales, né? Por essa situação política que nós vivemos, a gente sabe todos os desafios. Eu falava assim, olha, eu vou, mas eu preciso de alguém
ponta firme, né? A gente não é brincar de fazer política, não é brincar de disputar uma eleição, não é brincar de fazer campanha. É uma cidade, são 12 mil pessoas, e uma prefeitura, assim, totalmente precisando de socorro, tá pedindo socorro, precisando de ajuda. Aí foi nas nossas reuniões, nessas tratativas, igual eu falei, eu já vinha falando há muito tempo, né, por mensagem, e aí, vamos, né, pra nossa chefa aí, mas, assim, sabe quando você tem um fundinho de esperança? Eu sempre fui, e aí, conversando ali, realmente, falando, olha, se a gente não se levantar por uma cidade melhor, se a gente não se colocar à disposição, as coisas podem piorar, né? Não desmerecendo nenhum lado e tudo, mas sabendo, né? Vereador, ele tem a obrigação de saber a situação da cidade, né? A situação financeira, por exemplo, me preocupa muito, sempre me preocupou muito. E aí, conversando, convidando, no dia que ela falou, tava na sala, no escritório dela, ela e o vereador Luizinho, nós congelamos, nós falamos assim, ó, vai, assina o papel logo aí antes que ela fale que é brincadeira, né? A gente nem respirava muito, porque foi chocante pra nós também. Qual foi a opinião do seu Márcio? O Márcio ficou sabendo depois. Mas concordou? Você teve que ir lá, não deu. Nós já tínhamos feito a convenção, pra você ter uma noção. Porque essa conversa ainda foi na vésperas da convenção. E meu pai estava até meu pai ama política e meu avô mais que meu pai paterno, né? E aí meu pai ali, eu falei, pai, se eu e a Natália sair de candidata, nem se for para perder de muito. Ele olhou assim para mim, vai, mô, vai debater, vai conversar, vai falar com o povo, vai. Eu falei, meu pai, gente, né? Mas ele gosta. Ele, eu não sou político. Não sei se é político, mas eu amo a política. Né? Ele falou desse jeito pra gente, né? Uhum. E aí os meninos até brincou, nossa, faz ela assinar. E aí no outro dia era a convenção, que aí foi que o Podemos de fato falou, não vamos pôr candidato. Eu falei, Natália, então eu vou com você. Vou com você porque eu não quero deixar que fique dessa forma. Tem que ter um debate político mesmo para construir, para a população participar ativamente das ideias da política, né? De ser protagonistas dessa história. E aí a gente foi para a convenção, colocamos o nome à disposição na convenção, foi aceito. Aí quando eu cheguei, que o Márcio ainda pegar meia-noite na Morlan, então ele sai às 11h, eu acordei ele para falar, olha, eu tenho que te contar uma coisa, você não vai poder trabalhar na eleição, porque ele é mesário. Você não vai poder trabalhar na eleição. Boa notícia. Por quê? Porque eu sou candidato a prefeita. Meu marido nessa parte ele é incrível. Ele é mais doido que eu, até brinco, né? Porque ele super me apoia, né, em tudo que eu faço, assim, ao longo dessa minha vida, porque a gente tá junto aí há 15 anos, né? Desde quando a Luísa nasceu aí. E tudo ele me apoia muito, 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 né, nos meus sonhos, nos meus ideais, nas minhas loucuras, né? Quando eu estou indo trabalhar fora, ele cuida das meninas, ele cuida da casa. Até perguntou em algumas entrevistas, falou assim, como você concilia com dona de casa? Eu falei, eu não sou a dona de casa. Graças a Deus é meu marido que cuida de tudo isso. Que sabe, bom. Que põe uma roupa na máquina, que faz uma comida para as meninas terem o que comer. Então, muita gratidão, assim, eu sou Agora, a gente analisa isso à distância. Eu quero deixar claro que eu vou falar como jornalista e não como presidente do MDB de Orlândia. Não sou hipócrita de não dizer que, naturalmente, eu sou do MDB. Todo mundo sabe. Agora, essa eleição, ela tem um seguinte componente, né? Imaginava-se, talvez, o grupo do Fábio, né, a quem eu respeito muito, que poderiam eleger qualquer pessoa que tivesse o apoio do Fábio. Não estou dizendo que houve erro de escolha, absolutamente, né? Eu acho que isso pode ter criado talvez um certo comodismo do grupo do ex-prefeito. Pode ser. Eu não vivenciei o dia a dia da campanha. Mas eu percebi também, vendo alguns vídeos durante a campanha, que vocês foram muito corretos e foram direto no ponto. Eu gostei do discurso que vocês fizeram durante a campanha, vocês duas, com aquele discurso de mudança, porque não teria outro discurso que não fosse falar em mudança. Isso vocês conseguiram trabalhar. Eu acho que a credibilidade sua como novidade, mas uma novidade não inconsequente, de uma advogada, de uma pessoa respeitada, e o seu jeito muito firme de falar, eu acho que isso ajudou bastante. E também a credibilidade da própria Natália, que já tinha também essa experiência política. É uma mudança com personagem, você, que era o agente da mudança, e ela que te dava o respaldo para eventual, entre aspas, falta de experiência que você teria.
Você acha que a análise também no meio de vocês foi essa? Eu acredito. Teve uma grande parte da população que viu, sim, que passou a conhecer a história, que a gente teve chance de conversar, de levar as propostas, e essas propostas assim, de mudança, mas também de continuidade daquilo que está bom, de melhorar aquilo que ainda precisa de alguns ajustes, porque isso é a ideia. A ideia não é desconstruir nada, porque aí o poder público perde, os serviços perdem, a população perde. Você perde tanto em serviço quanto financeiramente falando. Então a ideia é era assim, a mudança, mas aquela mudança de pensamento. Não era mudança radical, chutar jamais, o pau da barraca jamais. literalmente. É isso? Isso, jamais. Então era uma mudança sim de pensamento, porque a gente saía aí de 2 homens para 2 mulheres, né? Ainda que a gente saia para um homem e uma mulher, todo mundo tem pensamentos diferentes, então a gente também tem ideais diferentes, uma visão diferente sobre a coisa. Até um homem durante a campanha olhou assim, mas 2 mulheres? É legal, eu vou votar nas 2 mulheres, porque mulher é organizada, mulher é cuidadosa. Então olha que legal, um homem com essa visão da mulher. Né? Então que a gente possa de fato trazer esse carinho, esse cuidado, às vezes essa visão maternal, porque a mulher tem isso, acho que da própria essência, essa visão maternal de cuidado, para a população assim, mas de fato construir. Né? A ideia não é destruir nada, é aprimorar cada dia mais o que está bom, né? E reestruturar o que não está funcionando. E não somos nós que vamos falar isso. Eu sempre falei isso durante a campanha, e isso é verdade. Não somos nós. É a população que traz o que não está bom. Ou que, olha, melhor aqui, isso aqui precisa de um outro olhar, precisa de um pouco mais de carinho, de atenção aqui. E eu falava isso durante a campanha, e de fato isso é verdade, é o que eu acredito. Que é a população que norteia, que direciona os serviços públicos, para que ele possa acontecer onde que de fato é necessário. Cada um tem uma dor. Eu até brinco, a Mônica, pessoa física, a dor é a água. Eu moro lá no Paraíso, em Sales. De fato, a gente vem sofrendo um problema muito grande, crônico, com a água lá. A Mônica, né, advogada, tem outras dores aí relacionadas à, de fato, estruturação dos serviços e a eficiência do poder público. Agora, Mônica mãe, é cultura, lazer, esporte, é algo para as crianças gastarem uma dor, né, gastarem uma energia saudável. Né, terem aonde distrair, aquela que não tem condições de custear, mas que o poder público tenha algo ali para oferecer para esses jovens, para essas crianças, para esses adolescentes. Agora, no teu caso, é a mesma visão que você tem do que aconteceu na eleição, que, na verdade, todo mundo sabe que vocês saíram um pouco atrás, mas vocês deram aquilo que a gente chama o sprint final, foi algo assim envolvente, que acabou mudando a eleição, com certeza, na reta de chegada, né, Natália? Com a mensagem que foi se propagando, né? Eu acho que a palavra que resume muito a nossa campanha foi assim, não é nem humildade, mas vamos dizer simplicidade, porque a gente entrou realmente com esse pensamento de não deixar de debater as ideias, de não deixar morrer o nosso grupo político, porque nós tivemos 2.488 votos na eleição da Cláudia. E esse pessoal, eles esperavam algo da gente. Foi isso realmente que a gente foi. Novamente falando, sem nada... só para brincar de fazer campanha, não, porque eu tinha plena certeza, né, e tenho até, e vou ter sempre, que a Mônica é uma pessoa preparadíssima para isso. E a gente começou no primeiro bairro que a gente foi, na primeira, né, rua que a gente começou, eu e a Mônica, mais o Márcio, o marido dela, mais umas 3 pessoas ali, a gente, vamos começar a bater nas casas. A hora que a gente terminou, a gente estava com muitas pessoas com a gente, muitas pessoas, assim, famílias, trazendo as crianças, sabe? E o mais interessante de tudo é que o nosso discurso começou de uma forma e ele foi crescendo, assim, que as pessoas traziam isso pra gente, sabe? O que a cidade está passando hoje casou com o que a gente tem vontade de fazer pelas pessoas. Então foi uma coisa incrível, assim. Eu, particularmente, tenho alguns problemas em campanhas, porque eu não sou muito... quando a gente sai para campanha junto com o prefeito vai na frente, aí vai 30, 40 vereador atrás, querendo cada um invadir o espaço do outro. Então essa campanha próxima das pessoas, assim, eu nunca tinha feito dessa vez. E foi incrível, porque a gente conheceu muito a realidade das pessoas e fala assim, tá vendo? É por isso que a gente tem que trabalhar, é por isso que a gente tem que se doar um pouco da vida de cada um para isso. A gente encontra experiências. Eu tenho uma mãe hoje, minha mãe tem uma demência, eu vejo tudo que ela sofre na minha casa, mas eu encontrei uma pessoa que sofre muito mais, né, que não tem o que a minha mãe tem de respaldo, que a gente tem uma família grande, todo mundo ajuda. Então a gente vai aprender, eu aprendi muito na campanha,
E a gente entrou de uma forma e saímos com a vitória porque foi dessa forma. Foi pensando assim, sempre no outro. Nada, não tinha nenhum ego. Da Mônica, então, nem se fala. Né? Ela tem uma vida, uma carreira, não precisaria de nada disso. Eu tô ali, tava ali, tô até hoje, né? Vou sair sexta-feira, tô na minha cadeira na Câmara, bem confortável ali e fazendo o meu papel de vereador. Então a gente não tinha esse ego de o poder tem que ser nosso. Então acho que foi isso, essa simplicidade que foi crescendo, as pessoas foi entendendo isso e foi surpresa para todo mundo, mas esse tô com as meninas, né, que acabou virando uma campanha das meninas contra os meninos, uma certa hora da campanha alguém falou assim, vocês não são meninas, vocês são mulheres, mas esse tô com as meninas foi uma coisa assim, também na simplicidade de falar, não, vocês são duas meninas mesmo, duas mulheres Sim. que resolveram brigar contra o sistema, resolveram lutar pelas pessoas dessa forma. Então foi bastante interessante essa campanha. E assim, ó, me marcou e vai me marcar assim, pro resto da vida, independente se eu continuar futuramente na política ou não, mas é um crescimento de vida mesmo. E essa pegada emotiva de uma campanha, ao mesmo tempo, aumenta demais a responsabilidade de vocês, né? Com certeza. A gente sabe que vocês estão no comando da cidade a partir de agora, e aquela pergunta objetiva que eu faço, houve a transição, assim, no sentido de abrir as portas para que vocês vissem a situação real no aspecto financeiro da Prefeitura de Sales? Qual é a visão que vocês têm para essa segurança que começa a partir de hoje? No financeiro a gente já vem acompanhando faz tempo, né, como vereadora nas audiências públicas da contabilidade, da finanças está batendo. A transição, assim, no começo foi um pouco mais difícil a gente conseguir que o prefeito interino liberasse e tal, mas está sendo feita, né, aos poucos, alguns setores mais fáceis, outros um pouco mais difíceis, mas assim, a gente está, né, já com alguns já da equipe, né, Mônica, já trabalhando com a gente nessa parte. A gente tá até pedindo paciência um pouco das pessoas, porque essa transição, a gente tem aquela fala, né, a gente está trocando o pneu com o carro andando, porque não tem aquela coisa de outubro a janeiro, igual uma eleição convencional. É uma transição mais curta, né? É curta e nenhum serviço vai parar. A educação, por exemplo, que eu estou ali ajudando mais assim na transição, não vai ter férias, não vai ter recesso ali pra gente acertar uma coisa ou outra. Nós estamos no final de ano, tem atribuição de aulas, tem formaturas, tem tudo isso. Então o pessoal tá bem assim, ansioso com a gente também, então a gente pede um pouco de paciência pro pessoal que tá chegando com a gente, até né, paciência com o pessoal que tá saindo também, porque é toda uma carreira, uma vida ali que eles estavam. Não era previsto, quando você é convidado para trabalhar para um prefeito, um cargo, né, de confiança com ele, você sabe que você está ali por 4 anos, eles estão no meio do caminho, isso é complicado, então a gente está tentando fazer de uma forma tranquila, nem sempre é fácil, né, porque acontecem umas coisas assim que fogem um pouco do nosso controle, mas nós estamos conseguindo, né, Mônica, assim, saber como está realmente cada setor, né, a parte que eu já vinha acompanhando como vereadora, não só eu, mas junto com os meus colegas, que é uma equipe, não é que eu puxo o saco, mas é uma equipe que trabalha bastante. A gente foi oposição aí por quase 5 anos e a gente, a Mônica fala que é a oposição que move, né? E é verdade, nós nunca travamos a máquina, nós nunca atrapalhamos a administração, a gente sempre teve diálogo, a gente sempre, quando éramos a maioria, inclusive, né, que foi 4 anos de maioria de oposição, nós trabalhamos com responsabilidade. Então, uma fala minha na Câmara, né, de despedida na minha sessão, última sessão ordinária, terça-feira, eu falei isso. Eu espero que a gente possa trabalhar igual a Mônica sempre fala. São 11 pessoas, né, que são 9 vereadores, a prefeita e a vice, pelo mesmo ideal, que todo mundo tem esse ideal na campanha, que é trabalhar pelas pessoas, né? Então a gente está tentando isso na transição e que isso, né, realmente aconteça para a gente. Temos 3 anos aí pela frente para a gente poder, o que a gente sempre falou na campanha até agora, a gente entregar os serviços públicos da melhor forma possível, dentro do que é possível hoje com a situação financeira que nós estamos. Agora, Mônica, numa análise assim, resumida, né? Você olha para a situação, quais são, nesse momento, as principais prioridades desse mandato que está começando nessa sexta-feira? Nós tivemos muitos questionamentos acerca da saúde, igual eu te falei, a população norteia, né?
em questão de agilidade. Eles falam que até a saúde está boa, mas que precisaríamos de um pouco mais de agilidade, seja nas consultas, seja nos procedimentos. Inclusive, até chegamos a conversar com um dos médicos da Unimed, que a Unimed lá, né, ela está tanto pelo plano dos servidores, como também alguns médicos cooperados estão ali trabalhando dentro do SUS. Então, já conversamos sobre a viabilidade disso, precisamos de acertar junto com o financeiro também, da prefeitura. E a educação hoje, ela também precisa de um olhar de muito carinho. Lógico que todas as áreas têm que ter, né? Eu até falei muito durante a campanha, falei, olha, como advogada, qual que é a ideia? É cumprir a Constituição. Saúde, educação, esporte, cultura, lazer. Então a educação precisa hoje sim, alguns índices estão ruins, a gente tem um questionamento, eu faço parte, agora não vou desvincular, mas eu faço parte do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, representando o terceiro setor, e lá a gente já vinha reclamações, né, tanto de uma escola quanto da outra. A capitão queixava que as crianças não estavam chegando alfabetizadas, e de lá para cá também tinha algumas queixas, e sim, queixas que são de fato são pontuais e são sérias, precisam ser olhadas com urgência, porque a educação é algo que se constrói, não é algo que eu mudo agora, eu já vejo o resultado amanhã. Sim. Então eu preciso de mudar agora para poder ver um resultado ali a um curto prazo, talvez 6 meses, 1 ano. Então, isso já precisamos de reestruturar com urgência para que eu possa começar a colher os frutos daqui 6 meses, 1 ano só. Então, mas eu preciso reestruturar agora, senão não vou colher frutos na frente. Então, eu acredito que o emergencial, já com esse olhar pro financeiro, a gente precisa, já conversei já com o Instituto lá, porque já existe uma dívida que ultrapassa a casa dos 6 milhões, precisamos de rever a alíquota do déficit. Então, assim, tem muitas coisinhas que precisam ali, que parecem detalhes, mas vão dar um grande impacto no poder público, na prefeitura, nos serviços. Então precisam sim de uma grande atenção. Outro assunto também, água, falta a questão da saneamento. Falta de água. E eu acho que uma coisa que sufoca, pela minha experiência, eu que sou procurador concursado e milito em Câmara, mas presto serviço também em Prefeitura, o grande segredo de um administrador é tentar mudar o perfil da dívida que tem, alongando um pouco mais, para que vocês possam ter fôlego para não comprometer as coisas essenciais, né? Eu acho que isso é uma preocupação que vocês já naturalmente estão correndo atrás para que isso também seja organizado, né, Mônica? Não, sem sombra de dúvida, eu já conversei com o Instituto sobre isso, e ao tomarmos posse, até o servidor, né, o moço que vai acompanhar a gente na parte de finanças, ele já está se inteirando melhor sobre isso. A gente vai fazer reuniões com os diretores semana que vem, e aí depois disso eu quero conversar também com os vereadores, para que possamos juntos, né, igual a Natália falou, e eu sempre falei disso, somos 11, os 11 prometeram a mesma coisa, quer fazer o melhor para o nosso povo. Então, são 11 cabeças pensam melhor que uma. Então, eu quero, de fato, levar, porque talvez, mesmo como vereadores, ainda que eles fossem da base, né, do prefeito do anterior, do prefeito que está interino agora, talvez eles não tenham conhecimento de tudo, e eu quero que eles tenham conhecimento disso tudo, eu quero que eles venham pensar, eu quero que eles venham participar, eu quero que a gente possa construir juntos isso, eu quero que a nossa briga política seja só na época de eleição, porque acabou a eleição, é todos por Salles Oliveira, todos recebemos, eu sei que, né, a gente recebe pelo trabalho prestado, os meninos viajam, eu até chamo de tempo de meninos, né? Viajam para lá, viajam para cá em busca de verbas. Isso é um arriscar a vida. Você deixa a sua família aqui para arriscar a vida, para lutar por um bem maior que a sua cidade. Então isso tudo tem que ser levado em consideração. Eu quero construir na política essa visão na população também, né? Que não é um gasto do dinheiro público, que na verdade é um investimento numa vida de um ser humano que está indo lá buscar algo, né? Muitos não gostam da política, são governados por aqueles que gostam, né? Que bom que tem sempre quem gosta para poder trabalhar para a gente, né? Seja em outros níveis, estadual, federal. Então, eu quero trazê-los para essa construção, para poder falar, olha, temos um instituto aqui, meninos, como vamos fazer? Porque lá são 9 homens, aqui 2 mulheres, né? Uma Câmara totalmente masculina, um executivo totalmente feminino. Então, que possamos juntos sentar ali e falar, olha, qual é a melhor forma de estruturarmos isso aqui para a nossa cidade? Vamos fazer isso, vamos levar para a população, que estamos trabalhando juntos pelo bem comum. Essa é a ideia. E eu acredito que eles vão abraçar, porque eu já vi algum vídeo de todos eles, vejo eles trabalhando, né? E foi a promessa de todos eles também, a promessa é comum de todos nós. E é importante, né? Cada vereador tem o seu deputado, no caso de vocês, né, que são do MDB, tem 2 forças políticas que eu já percebi que estiveram durante a campanha e vão ajudá-los, até porque com a experiência e o relacionamento que tem, o caso do deputado Baleia Rossi, né, que é o presidente nacional do MDB, o próprio Léo Oliveira, acho que além desses deputados, os outros deputados também ligados aos outros partidos dos vereadores. Eu acho isso muito importante
E com certeza vocês já estão batendo na porta desse pessoal, dos deputados pelo menos, eu tenho acompanhado a movimentação de vocês, não é? Sim, a gente já tem conversado com os deputados, eles já têm me procurado. Eu não sei nem como, eles descobrem o telefone, né? Mas os assessores já têm procurado, alguns já têm informado já que vai chegar verba aí por emenda, e eu ainda acho que algum dos meninos ainda até da base oposta. Então, todo mundo trabalhando pela cidade, que a gente possa, de fato, depois executar juntos e fazer o melhor aí pela cidade. E a gente já vem trabalhando, né? Algumas situações já desde enquanto vereadores com o Baleia e com o Léo. E agora, mais firme ainda, né? Porque legitimado pelo cargo, agora não tem pra onde escapar. Agora lembra aquilo que a gente está agora, nós vamos... Mas o Baleia, né? A gente foi no encontro do MDB Mulher, né? Que as mulheres eleitas, né? Do MDB. E ele se colocou à disposição, porque ele sabe, né? Como foi a nossa luta aqui, que ele gosta muito de Salles e que ele vai ajudar a gente, sim, a colocar Salles aí, né? De novo no... Eu gostaria também, nesse bloco final, fazer um apelo, vocês já estão envolvidas nesse projeto, tentar melhorar a segurança dessa estrada Orlândia-Salles. A gente sabe que o trecho de Salles, de uma certa forma, está bem resolvido, naqueles 3 quilômetros que tem, de frente ali a Guabi, 2, 3 quilômetros, mas com certeza vocês já estiveram participando de um debate no DR. Acho que é muito importante que a gente una forças, né, para o bem tanto de Salles como de Orlândia, né, prefeito? Ah, não, sim, sem sombra de dúvidas. Inclusive, quando a gente veiculou esse material, esses vídeos, eles foram muito bem receptivos, né, tanto no Messenger quanto no Direct. Os meninos que estão me ajudando lá falaram que receberam, até no próprio celular, bastante mensagem da população agradecendo o empenho, seja de Salles, seja de Orlândia, né, nessa ampliação, nessa melhoria aí da rodovia, ali, dessa estrada, para poder cuidar do nosso povo, né? Hoje tem bastante gente que mora aqui, que trabalha aqui em Orlândia, mas que está morando lá em Salles. A gente até brinca lá que temos alguns bairros hoje que são os bairros dormitórios, que o pessoal está todo trabalhando aqui. Até o seu Márcio, né? Até o seu Márcio. E vice-versa também. Nós temos muitos professores de Orlândia que dão aula em Salles. Muitos. Pessoal, meninas, tá valendo a partir de hoje. O vídeo está aí no ar, vocês já estão tomando posse todo bonitas, produzidas, etc e tal. Que Deus proteja vocês, que Nossa Senhora cubra com toda a bênção, que vocês vão precisar demais, é um desafio. Comandar uma cidade sempre é um desafio muito grande, né? E a gente deseja aqui no nosso canal todo o sucesso naquilo que nós pudermos ajudá-las. Em breve vamos trazê-las de volta aqui para que vocês tragam também novidades. Foi um prazer muito grande recebê-las aqui, Mônica. Muito obrigado, Tarcísio. Você falando isso sobre Deus, no dia do domingo da eleição, a gente sentia muito uma tranquilidade pela rua que seria a gente. E aí eu saindo de casa, eu falei, olha, Senhor, conversei com Deus, vamos fazer um combinado, se for minha missão, o Senhor capacita. Então eu já tenho um combinado com Deus nisso, tenho muita fé de que Ele vai capacitar, porque a ideia é fazer o melhor para o nosso povo. Então muito obrigada por poder levarmos essas informações, né, para a população. Obrigado pela acolhida aqui, e conte sempre com a gente no que for possível. Contamos com você também. Natália. Obrigado, Tarcísio, pelo espaço, né, pelo bate-papo, bem bacana. Pela parceria também, né, de MDB. Já nem assumimos ainda, mas já estamos aí com parcerias, né, com Orlândia também. E nós vamos trabalhar bastante aí pela nossa cidade, por todo mundo que está aí esperançoso no nosso mandato. Vocês gostaram, né, pessoal? Mônica e Natália, desde hoje já estão comandando o destino da nossa querida Salles Oliveira. Valeu para você mais um episódio do nosso canal do YouTube, Tarciso Manso Convida.